Olá, sejam muito bem-vindos. Esta é a segunda aula do nosso módulo Superação Ministerial. Estávamos falando sobre nós entendermos o verdadeiro princípio e foco ministerial que devemos ter, que nós não somos vendedores de peixes, mas nós somos pescadores de peixes. E que os demais Deus vai cuidar, Deus vai prosperar, Deus vai fazer prosperar o nosso ministério, a nossa chamada. E nós vamos falar nessa aula sobre o problema ou os problemas que nós enfrentamos e às vezes a gente não sabe o porquê desses problemas. E por detrás disso tem um grande propósito de Deus na nossa vida. Baseado no texto que estamos, Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1, como já vimos na aula anterior, a pescaria que deu errada, os discípulos pescando, os pescadores profissionais e não conseguiram pescar nada. Eu gostaria de falar para você algo que é óbvio. Como que pescadores profissionais vão passar a noite toda pescando e não vão pescar nada? Como que pessoas que sabem a melhor localidade, a melhor forma de lançar as redes, que conhecem o melhor horário, que têm experiência em tudo que se trata de área da pescaria, vão fracassar? Como que eles vão passar a noite toda pescando e não vão pescar nada? Aqui tem um propósito de Deus por detrás disso. Observe, aquele barco estava vazio por um propósito. Havia muitos outros pescadores que ali estavam, que com certeza tiveram sucesso na sua pescaria. E isso, quando nós paramos para pensarmos, aplicarmos isso a nós, na nossa vida ministerial, quantas vezes nós já não passamos por um fracasso e passar pelo momento de barco vazio e olharmos ao nosso redor outros pescadores estarem com os barcos cheios, às vezes até um deles zombar de nós, falar que nós estamos no caminho errado, falar que é melhor a gente desistir, que a gente está no fracasso, que não vai, que não adianta, e tudo isso quer fracassar a gente, quer fazer a gente se frustrar, se decepcionar e tomar a decisão em pensar de fato em parar. E eu venho aqui nesta aula muito abençoada por Deus e dizer para você que quando você estiver de barco vazio, esse problema, essa decepção, porque barco vazio fala de algo que deu errado. Por que algumas coisas dão erradas na nossa vida ministerial? Por que às vezes as portas começam a se fechar, fecha de um lado, fecha de outro, má notícia daqui, má notícia de lá, pessoas se levantando contra a nossa vida, gente dentro da nossa família, que às vezes quer nos entristecer, tirar a gente do foco. A gente já entendeu que nós não somos, nós já entendemos que nós não somos vendedores de peixes, mas nós somos pescadores. E se eu não vendo o peixe, eu continuo, porque o meu foco não é vender, o meu foco é pescar. Então, eu sei que Deus está cuidando de mim, mas às vezes ficamos com os barcos vazios. Nós estamos no momento de fracasso, um momento de decepção. Vou revelar para você agora nessa aula o porquê que às vezes o barco fica vazio. Veja bem, esse problema, essa frustração, essa decepção tinha um propósito de Deus. Jesus naquela manhã, ele queria um barco emprestado. Ele queria um barco para usar, entrar nele, e dentro desse barco ele queria edificar um altar, edificar o seu púlpito. Queria apregoar, trazer mensagens abençoadoras, trazer a palavra de Deus, trazer cura, trazer restauração, trazer purificação de leprosos, restauração de famílias, para a multidão que estava ali, que o apertou e queria ouvir a palavra. E quando essa multidão aperta, Jesus sai em busca ou à procura de um barco para usar. Veja bem, quando ele está à procura desse barco para usar, ele vai passar por diversos pescadores. Pescadores esses que estavam com sucesso ministerial. Pescadores esses que estavam com os barcos cheios, batendo a mão no peito, dizendo: a gente conseguiu, nós somos os melhores aqui nesta manhã. E talvez olhando para o barco de Pedro, de Tiago e João, dizendo: eles não conseguiram, eles são fracassados, eles estão no fracasso, estão na decepção. Veja isso. Quando Jesus está ali na beira da praia, ele está procurando um barco para usar. E quando ele vai passar por esses barcos cheios, ele vai ver que esses barcos não têm lugar para ele. E ele vai continuar à procura. E qual barco ele vai usar? Um barco que está vazio.
Isso é muito forte, por quê? Porque o barco vazio, o problema, o fracasso, aquela decepção, aquilo que na mente de Pedro era o problema, aquilo que na cabeça de Pedro, na mente de Pedro era um momento de fracasso, era a oportunidade de Jesus usar o seu próprio barco. Era a oportunidade de Jesus entrar no seu barco e fazer desse barco um púlpito para outras pessoas. E talvez você já está entendendo que Deus está falando com você, você é ministro de Deus, você que é chamado. Os problemas, as frustrações, os fracassos, essas decepções, tudo isso que está dando errado, isso não é para você parar, isso não é para você desistir da pescaria. O porquê que isso está acontecendo na sua vida ministerial? Isso está dando espaço para Jesus usar o seu barco. Porque se você enche demais o seu barco de peixe, não tem lugar para Jesus. Você começa a ficar cheio do seu ego, você começa a achar que só está dando certo porque você que é o pescador, você começa a achar que só está dando certo porque é você que está fazendo. Então Deus vai fazer o quê? Permitir o fracasso, permitir ali um momento de decepção, o problema acontecer, para você ver que esse problema que está acontecendo, esse barco que está ficando vazio, está dando espaço para Jesus entrar em ação e ele vai fazer algo muito grande no meio da multidão, porque a prioridade não é você. Você tem um barco que está vazio e a primeira coisa que Jesus tem para fazer não é encher o seu barco. Por isso que você não tem que ficar esperando Jesus entrar e já te abençoar, você tem que esperar o que ele vai fazer para a multidão. Tem gente necessitada na sua frente. Tem gente que está esperando ouvir uma palavra que vai sair do seu barco. Tem gente que vai ser restaurado. Tem famílias que vão ser restauradas. Tem leprosos que serão purificados. Tem gente que vai ser curado. Tem gente que vai ser restaurado. E da onde ou de onde que vai sair esta palavra restauradora, essa palavra de bênção, essa palavra ungida? Essa palavra vai sair de dentro do seu barco. Você vai ser o canal de Deus. Por isso que algumas coisas deram erradas, para você ter espaço para Jesus te usar, para você ter espaço no seu barco para Jesus transformar o seu fracasso, o seu problema, transformar a tua preocupação, para Deus transformar todo esse momento difícil que você está passando, que na sua cabeça era para te parar, mas não é, é para te alavancar mais ainda. É para Deus operar mais milagres ainda. Deus vai fazer coisas sobrenaturais através desse barco vazio que você está. Esse momento de fracasso que você está enfrentando, você vai perceber que se você continuar no foco, se você continuar na visão, que os demais são prioridades, que tem necessitados na sua frente para você cuidar e ministrar sobre essas pessoas. Você pode ter certeza que essas pessoas serão alcançadas, restauradas pela sua vida, pelo seu ministério. Ou seja, estou aqui profetizando nesta aula online que o seu fracasso, a sua decepção, a sua pescaria que deu errada, está dando espaço para Jesus e Jesus está transformando o seu barco vazio em um púlpito de ministração para necessitados. E vai acontecer muitos milagres no meio da multidão, muitas pessoas serão alcançadas, pessoas serão abençoadas por causa da tua vida, por causa da tua pescaria que deu errada, por causa do teu fracasso, outras pessoas serão alcançadas por Deus. Pode ficar tranquilo, porque depois que Deus abençoar a multidão através da sua vida, depois que Jesus transformar o seu barco em um púlpito de palavra para outras pessoas, porque foi por isso que esse problema apareceu, foi por esta causa que a decepção quis bater na porta do seu coração e que a frustração está querendo te parar. Não é para você parar, é para você dar espaço para Jesus. Só tem um segredo. A Bíblia diz no versículo de número 2 do capítulo 5 de Lucas que eles estavam lavando as redes. Jesus vai fazer tudo isso que eu falei se você manter as suas redes limpas. Não deixe a decepção, a frustração e o problema tirar a sua responsabilidade, o seu temor de manter as suas redes limpas, de você se manter santificado a Deus, de você estar vivendo um momento de santidade perante o Senhor Deus. Você pode ter certeza que se você não deixar o fracasso te abater, te fracassar de maneira de você não ter mais preocupação com a sua rede, deixar ela suja, não cuidar mais da sua vida espiritual, parar de orar, parar de se consagrar,
não é o momento de parar, é o momento de consagrar a Deus e acreditar que todo esse problema só está dando espaço para Jesus usar o seu barco. E eu profetizo que muita gente vai ser abençoada através do seu barco. Não pare, continue, porque Deus tem coisas grandes para você. Depois que a multidão ser abençoada, depois que os necessitados serem alcançados pela palavra que vai sair de dentro da sua vida, de dentro do seu barco, que antes estava vazio, mas agora foi transformado em um palco de milagres. Pode ter certeza que tem uma pescaria maravilhosa esperando por você. Deus abençoe e até a próxima aula.